Quando uma mulher entra em contato após um período de afastamento, o instinto de continuar a ignorá-la pode parecer poderoso, especialmente se o silêncio lhe dava anteriormente vantagem ou paz. Ignorar pode criar mistério, mas também pode gerar mal-entendidos se for feito sem intenção. A questão principal não é se ignorar funciona, mas sim porque está a considerar essa opção. Está a proteger o seu amor próprio ou a tentar provocar uma reação? Estas duas motivações levam a resultados muito diferentes. O silêncio utilizado como autocontrolo é uma demonstração de força, mas o silêncio utilizado como tática pode facilmente virar-se contra si. Antes de decidir, precisa de compreender o contexto por detrás do contacto dela. Se ela entrar em contato casualmente, como com um simples olá ou uma mensagem vaga, ignorá-la indefinidamente pode comunicar indiferença em vez de confiança. Muitas mulheres interpretam o silêncio prolongado como indisponibilidade emocional ou ressentimento não resolvido. Embora algumas dinâmicas de atração recompensem a contenção, o afastamento total também pode fechar portas permanentemente. A atração prospera na polaridade, não na ausência emocional. Responder com calma e concisão pode, por vezes, demonstrar mais força do que ignorar por completo. O objetivo é manter o equilíbrio, não reagir impulsivamente. Ignorar sem clareza gera, muitas vezes, confusão para ambos os lados. No entanto, se o seu comportamento no passado demonstrou inconsistência, desrespeito ou jogos emocionais, ignorá-la pode ser um ato de amor próprio e não uma estratégia. Neste caso, o silêncio não se trata de um castigo, mas de estabelecer limites. Quando alguém só entra em contato quando lhe convém, responder instantaneamente pode reforçar esse padrão. Ao não interagir, comunica que o acesso a si não é automático. Isto pode obrigá-la a reavaliar a forma como se comporta. O silêncio, neste caso, protege a sua energia emocional. Trata-se menos da reação dela e mais dos seus padrões. Há também uma diferença entre ignorar e adiar. Ignorar sugere distanciamento emocional, enquanto adiar demonstra que tem uma vida e prioridades. Uma resposta ponderada ao fim de um tempo pode sinalizar confiança sem hostilidade. Muitos homens confundem urgência com masculinidade, quando um ritmo calmo é muito mais atraente. Responder de acordo com os seus próprios termos altera a dinâmica de poder naturalmente. Isto permite-lhe manter a compostura em vez de ficar na defensiva. Esta abordagem evita extremos e mantém-no com os pés no chão. O equilíbrio cria geralmente a impressão mais forte. Se a mensagem dela demonstrar responsabilidade, afeto ou curiosidade genuína, ignorá-la pode, na verdade, prejudicar os seus próprios interesses. Quando alguém estende um ramo de oliveira sincero, o silêncio total pode ser interpretado como imaturidade ou medo da vulnerabilidade. A força nem sempre está na distância. Por vezes, está no discernimento. Responder não significa investir demasiado ou reabrir feridas antigas imediatamente. Pode reconhecê-las sem abdicar dos seus limites. A forma como responde importa mais do que se responde. A clareza calma geralmente supera o silêncio frio. Ignorá-la pode, por vezes, criar atração a curto prazo, mas desconfiança a longo prazo. Os jogos emocionais podem despertar interesse, mas raramente criam conexão. Se a sua intenção é o crescimento e não a validação do ego, deve pensar para além da reação imediata. Pergunte a si mesmo se quer controlo ou compatibilidade. Um alimenta a insegurança, o outro alimenta a confiança. Um homem em paz não tem de manipular os resultados. Escolhe respostas que estejam alinhadas com quem se está a tornar. Se ela entrar em contato num momento de solidão ou crise, ignorá-la pode protegê-lo de ser usado como apoio emocional sem compromisso. Muitas pessoas voltam a conectar-se quando precisam de conforto, não de conexão. Nestes casos, interagir demasiado rapidamente pode levá-lo de volta às dinâmicas antigas. O silêncio pode funcionar como um filtro, revelando com o tempo as suas verdadeiras intenções. Se ela demonstrar esforço e clareza, isso diz alguma coisa. Se ela desaparecer novamente,
O silêncio poupou-lhe energia. Os padrões revelam-se sempre. O contexto inclui também o momento. Se ela entrar em contato a altas horas da noite ou em momentos de vulnerabilidade emocional, ignorá-la pode ser mais sensato do que interagir impulsivamente. Estes momentos levam frequentemente a uma proximidade temporária seguida de um distanciamento renovado. Responder com atenção mais tarde demonstra maturidade emocional. Isto impede que seja arrastado para ciclos que não lhe servem. O momento pode comunicar tanto como as palavras. A contenção aqui é uma forma de liderança sobre as suas emoções. Alguns homens ignoram porque receiam ser vistos como demasiado disponíveis. Ironicamente, este medo vem muitas vezes da insegurança e não da confiança. A disponibilidade torna-se pouco atraente apenas quando carece de propósito ou direção. Um homem que responde sem perseguir não perde valor. O valor perde-se quando as respostas são acompanhadas de expectativa ou carência. Se consegue responder sem se agarrar ao resultado, já está em vantagem. O desapego, e não o desaparecimento, é o verdadeiro poder. Ignorar também envia uma mensagem a si próprio. Reforça a crença de que silêncio é igual a controlo. Com o tempo, esta mentalidade pode limitar o crescimento emocional. Os relacionamentos saudáveis exigem comunicação, não evitação. Não tem de responder a tudo, mas também não deve ter medo de responder. A confiança é a capacidade de escolher, não a compulsão de se retrair. Os homens mais fortes agem com clareza, não com estratégia. O silêncio nunca deve substituir a autoconsciência. Se ainda está emocionalmente afetado por ela, ignorar pode ser uma ferramenta temporária para a cura. O distanciamento pode ajudá-lo a recuperar a perspectiva e o equilíbrio emocional. Responder demasiado cedo pode reabrir feridas que ainda não processou. Neste caso, o silêncio é autocuidado, não manipulação. Deve a si mesmo a paz antes de oferecer conexão. A cura garante primeiro que a sua resposta, se vier, é fundamentada. Este tipo de silêncio é saudável e intencional. Por outro lado, se sente calmo e neutro, há poucas razões para ignorar por hábito. Ignorar habitualmente pode transformar-se em muros emocionais. Os muros protegem-no, mas também o isolam. Responder de forma breve e respeitosa mantém as portas abertas sem gerar caos. A inteligência emocional reside na flexibilidade, não na rigidez. Cada situação merece a sua própria avaliação. Uma regra raramente serve para todos. Quando os homens ignoram para testar o interesse, muitas vezes esquecem-se que os testes funcionam nos dois sentidos. Ela pode interpretar o silêncio como rejeição e seguir em frente sem explicações. A atração nem sempre espera por clareza. Quando decide responder, o momento pode ter passado. O silêncio é irreversível quando mal interpretado. Isto não significa que deva correr atrás, mas sim que deve ser intencional. A indiferença deve ser genuína, não fingida. Uma resposta calma também pode redefinir a dinâmica. Permite-lhe observar o esforço dela sem se envolver emocionalmente. A forma como ela responde à sua resposta ponderada revela mais do que o silêncio alguma vez poderia. Envolve-se, explica ou mantém-se consistente, ou recua quando o mistério se dissipa. Informação é poder, e o envolvimento geralmente fornece mais informação do que o silêncio. Ignorar dá-lhe controlo, mas responder dá-lhe dados. Se a tentativa de contacto dela for consequência de desrespeito ou traição, ignorar pode ser um limite firme e definitivo. Nem toda a mensagem merece atenção. O silêncio pode ser um fecho sem drama. Nestes casos, responder pode reabrir portas que deveriam permanecer fechadas. Proteger o seu futuro significa, por vezes, honrar o passado. O respeito por si próprio não é barulhento, é consistente. Ignorar aqui não é fraqueza, é alinhamento. Os homens perguntam frequentemente se ignorar os torna mais atraentes, mas a atração não se constrói com base num único comportamento. Constrói-se com base na congruência entre valores, ações e autoestima. Se ignorar estiver alinhado com o seu crescimento, parecerá natural.
Se parecer forçado, criará tensão interna. As mulheres costumam notar esta desconexão. A autenticidade supera sempre as táticas. Seja o homem que escolhe, não o homem que reage. Em última análise, a decisão de ignorar ou responder deve vir da clareza, e não do medo ou do ego. Pergunte a si mesmo que tipo de homem quer ser neste momento. Um que desaparece para se sentir poderoso, ou um que responde com confiança e segurança. Ambos os caminhos enviam uma mensagem, mas apenas um constrói a estabilidade interior. A atração surge do respeito por si próprio, não apenas do silêncio. Escolha a ação que lhe traga paz depois. Quando uma mulher volta a entrar em contato, um fator negligenciado é o momento emocional e não a estratégia. As pessoas não se voltam a ligar aleatoriamente. Geralmente fazem-no quando ocorre uma mudança interna. Ignorá-la sem considerar o que pode ter mudado pode significar perder um ponto de viragem significativo. Por vezes, a distância amadurece a perspectiva e a mensagem dela reflete crescimento em vez de impulso. Ignorar automaticamente pressupõe que nada evoluiu, o que raramente é verdade no comportamento humano. A maturidade emocional exige curiosidade antes da rejeição. Compreender o momento certo dá-lhe vantagem enraizada na consciência e não no ego. Outro ângulo é a forma como ignorar molda a sua autoimagem ao longo do tempo. Se cada momento de contato for recebido com silêncio, pode começar a associar poder à retirada. Esta mentalidade pode corroer silenciosamente a sua capacidade de comunicar abertamente quando realmente importa. A força que evita a expressão acaba por se transformar em rigidez emocional. Responder de forma ponderada reforça a sua capacidade de liderar conversas, em vez de as evitar. Liderança não é silêncio, é direção. O homem que consegue falar com calma e sem apego controla a sua perspectiva emocional. Ignorar também pode distorcer a memória. Quando o silêncio se prolonga, ambas as partes preenchem as lacunas com suposições em vez de factos. Ela pode reescrever a narrativa na sua mente, muitas vezes de formas que não consegue prever ou corrigir mais tarde. Uma vez que uma história se solidifica internamente, revertê-la torna-se difícil. Uma resposta simples pode evitar interpretações erradas desnecessárias. A clareza desde o início evita muitas vezes a complexidade mais tarde. O silêncio deixa muito espaço para a imaginação. Há também o contexto social a considerar. As mulheres costumam falar com as amigas antes de entrar em contato, o que significa que a mensagem pode não ser impulsiva. Ignorá-la pode não ser apenas ignorá-la, mas também a coragem que teve para se reconectar. Embora não seja responsável pelos sentimentos dela, a consciência do esforço é importante. Respeitar o esforço não significa concordar totalmente em voltar a conectar-se. Significa simplesmente responder com inteligência emocional. A dignidade de ambos os lados preserva o respeito por si próprio. Alguns homens ignoram porque querem que ela se esforce mais, mas a atração nem sempre se intensifica desta forma. Para muitas mulheres, o esforço sem retorno é humilhante em vez de motivador. Uma vez ameaçada a dignidade, o interesse geralmente desaparece por completo. O silêncio pode ser interpretado como rejeição em vez de desafio. Se o seu objetivo é observar o esforço dela, o envolvimento fornece sinais mais claros. O silêncio geralmente termina a experiência muito cedo. Ignorar também pode congelar o ímpeto emocional. A ligação humana opera com base no ritmo, não na estagnação. Quando um dos lados deixa de responder, a energia dissipa-se em vez de se intensificar. A crença de que o silêncio aumenta sempre o desejo é situacional, não universal. Em muitos casos, o ímpeto dissipa-se silenciosamente. Uma resposta curta e ponderada mantém o ritmo sem perder o controlo. O ímpeto gerido com calma é mais poderoso do que o ímpeto completamente eliminado. Outra consideração é a congruência emocional. Se sente curiosidade, mas a ignora na mesma, cria atrito interno. Agir contra a sua emoção genuína treina a supressão em vez do domínio. Com o tempo, esta desconexão pode levar à insensibilidade emocional. Responder honestamente, mas com cautela,
alinha as suas ações com o seu estado interior. A congruência constrói confiança que não depende de táticas. A autoconfiança é mais atraente do que a distância calculada. Ignorar também afeta a forma como lida com relacionamentos futuros. Os padrões repetem-se internamente antes de se repetirem externamente. Se o silêncio se tornar o seu mecanismo de defesa padrão, poderá voltar a aparecer com alguém novo. A evitação emocional raramente se limita a uma única pessoa. Praticar uma comunicação calma agora fortalece o seu conjunto de competências relacionais. Cada interação é um treino para a seguinte. O crescimento é cumulativo, não seletivo. Se a mensagem dela contiver humor, carinho ou uma memória partilhada, ignorá-la pode bloquear um espaço emocional positivo. A história partilhada cria atalhos emocionais que o silêncio pode cortar abruptamente. Responder brevemente mantém o tom leve sem reabrir completamente as dinâmicas antigas. O humor, respondido com calma e confiança, muitas vezes redefine a tensão de forma natural. O tom emocional importa mais do que a profundidade emocional no início. Ignorar o tom pode parecer desnecessariamente frio. Há também a questão da intenção versus interpretação. Pode ignorá-la para sinalizar independência, mas ela pode interpretar isso como amargura. Uma vez rotulado como amargo ou ressentido, o seu silêncio perde poder. A atração enfraquece quando as emoções parecem não resolvidas. Uma resposta ponderada elimina os resíduos emocionais. A energia emocional limpa é muito mais convincente do que a tensão não resolvida. A percepção supera muitas vezes a intenção. Ignorar pode, por vezes, atrasar um desfecho que nem sabia que precisava. Uma breve troca de palavras pode confirmar que a reconexão não é a melhor opção. O silêncio deixa a incerteza a persistir por mais tempo do que o necessário. A certeza traz paz mais rapidamente do que as suposições. O desfecho não exige confronto, exige clareza. Responder pode ser o passo final, em vez do primeiro passo atrás. Terminar as coisas de forma limpa é uma forma de força. Outro fator é a forma como ignorar impacta a polaridade emocional. A polaridade prospera no contraste, não na ausência. A presença masculina calma, contrastada com a abertura emocional, cria atração. O silêncio total remove completamente o contraste. Presença não significa perseguição. Presença significa envolvimento fundamentado, sem expectativas. O silêncio elimina por completo a presença. Se ela entrar em contato com uma questão ou curiosidade sobre a sua vida, ignorá-la pode parecer desdenhoso em vez de confiante. A curiosidade é muitas vezes um sinal de respeito. Responder minimamente, mas com autenticidade, mantém a sua postura. Controla a profundidade pela quantidade que partilha, não se fala ou não. O controlo não é binário, é ajustável. A nuance é poder. Alguns homens ignoram porque querem certeza antes de se envolverem. Ironicamente, o envolvimento é o que proporciona certeza. O silêncio preserva a ambiguidade. Responder permite observar a consistência, o esforço e o tom ao longo do tempo. A informação reduz as suposições emocionais. O poder cresce com a compreensão, não com a evitação. Envolvimento não significa compromisso. Ignorar pode também reforçar o distanciamento emocional que causou a desconexão inicial. Se a falta de comunicação já era um problema antes, repeti-la reforça o mesmo padrão. O crescimento exige fazer algo diferente, não falar mais alto. Responder de forma diferente pode alterar a dinâmica. Os padrões mudam quando o comportamento muda. O silêncio mantém os padrões congelados. Quando responde com calma, demonstra regulação emocional. Isto influencia muitas vezes a forma como ela responde em troca. A maturidade emocional atrai a maturidade emocional. O silêncio convida à especulação. Liderar emocionalmente não exige dominância, exige firmeza. Se ela entrar em contato durante um momento de crescimento pessoal seu, ignorá-la pode entrar em conflito com quem se está a tornar. O crescimento envolve geralmente expressão, não retraimento. Pergunte-se se o silêncio reflete o seu eu futuro
ou os seus mecanismos de defesa do passado. O alinhamento de identidade importa mais do que a atração de curto prazo. O homem em que se está a tornar deve guiar a decisão. A atração segue a identidade. Ignorar pode parecer seguro porque evita a vulnerabilidade. Responder exige um nível de abertura emocional, ainda que mínimo. O crescimento reside, muitas vezes, do outro lado deste desconforto. Não precisa de revelar o seu coração para reconhecer uma mensagem. A coragem também se manifesta em pequenos atos. O silêncio evita riscos, mas também impede o crescimento. Por vezes, a atitude mais poderosa é a neutralidade. Não ser frio nem ansioso, apenas sereno. Respostas neutras comunicam autossuficiência sem hostilidade. Ignorar, muitas vezes, comunica emoções não resolvidas, mesmo quando não intencionais. A neutralidade calma mantém-no centrado. A energia centrada é difícil de abalar. Controverso ou não, o momento em que uma mulher entra em contato após um período de silêncio cria uma bifurcação psicológica com a qual a maioria dos homens não consegue lidar porque reage emocionalmente em vez de estrategicamente. Ignorá-la pode parecer poderoso superficialmente, especialmente se foi quem se sentiu ignorado, desvalorizado ou dado como garantido no passado. No entanto, o poder que advém da evitação em vez da clareza é frágil e muitas vezes vira-se contra si de formas súbitas. A verdadeira questão não é se ignorá-la funciona, mas sim por que é que ela está a entrar em contato e qual a posição que deseja ocupar daqui para a frente. Entrar em contato raramente é aleatório e transporta quase sempre um subtexto emocional que merece uma interpretação cuidada. Responder ou não responder deve ser uma escolha deliberada, não um reflexo impulsionado pelo ego, medo ou ressentimento não resolvido. Quando uma mulher entra em contato, isso geralmente sinaliza uma mudança na dinâmica emocional que muitos homens não conseguem reconhecer em tempo real. A atração não é estática e a distância tem o poder de amplificar a curiosidade, a nostalgia e as questões emocionais inacabadas. Ignorá-la cegamente pressupõe que o silêncio por si só cria desejo, o que é uma crença simplista e muitas vezes perigosa. O silêncio pode criar intriga, mas também pode comunicar indiferença, imaturidade ou indisponibilidade emocional, dependendo do contexto. O significado do silêncio não é universal. É interpretado através da lente das interações passadas e do investimento emocional. É por isso que ignorá-la sem compreender o motivo subjacente pode sabotar a influência em vez de a fortalecer. Uma razão pela qual os homens tendem a ignorar é porque sentem que estão a recuperar o controlo após um período de desequilíbrio. Se ela se afastou anteriormente, deu sinais contraditórios ou desvalorizou a sua presença, o silêncio pode parecer uma vingança justificada, disfarçada de confiança. O problema é que a energia da vingança ainda liga o seu comportamento às ações dela, o que significa que ela ainda está indiretamente a conduzir a interação. O verdadeiro controlo vem da independência, não da reação. Quando o seu silêncio é motivado pelo ressentimento, em vez da autoestima, transparece subtilmente nas interações futuras. As mulheres são, muitas vezes, mais perspicazes do que os homens imaginam quando se trata de nuances emocionais. É também importante compreender que nem todas as tentativas de contacto são iguais, e tratá-las como tal é um erro crucial. Um simples olá após semanas de silêncio não transporta a mesma intenção que uma mensagem atenciosa que faz referência a memórias partilhadas ou tensões não resolvidas. Algumas mensagens são simplesmente tentativas de procurar validação, reafirmação ou elogio do ego, especialmente quando o tédio ou a solidão se instalam. Outras mensagens são tentativas genuínas de restabelecer uma ligação emocional ou romântica. Ignorar ambos os tipos indiscriminadamente pressupõe que a mesma estratégia se aplica a todas as situações, o que raramente é verdade na psicologia humana. O contexto determina se o silêncio fortalece ou enfraquece a sua posição. Há momentos em que ignorá-la não é apenas apropriado,
mas necessário para o seu bem-estar emocional. Quer a dinâmica fosse tóxica, manipuladora ou consistentemente unilateral, responder pode reabrir feridas que deveriam permanecer fechadas. Nestes casos, o silêncio não é uma tática, mas um limite, e os limites são inegociáveis. Proteger a sua paz não é o mesmo que jogar joguinhos, embora os dois sejam frequentemente confundidos. Quando o silêncio surge da clareza em vez de uma estratégia, carrega um peso emocional muito diferente. Este tipo de silêncio não procura uma reação, simplesmente existe. No entanto, se a está a ignorar apenas para a fazer correr atrás de si com mais afinco, está a entrar num território psicológico perigoso. O desejo criado pela ansiedade é instável e geralmente de curta duração. Embora a incerteza possa despertar atração, a privação emocional prolongada pode gerar ressentimento e afastamento emocional. Muitos homens confundem tensão com atração, esquecendo-se que a atração também requer segurança, afeto e presença emocional. Se ela perceber que o seu silêncio é performativo em vez de autêntico, a curiosidade inicial pode rapidamente transformar-se em desinteresse. A atração prospera na polaridade, não na punição. Responder não significa envolver-se demasiado, explicar-se ou dar-lhe acesso emocional imediato. Uma resposta calma, equilibrada e centrada pode comunicar confiança de forma muito mais eficaz do que o silêncio alguma vez conseguiria. Pode reconhecer a mensagem dela sem abandonar os seus padrões ou diminuir o seu valor. A forma como responde importa mais do que o facto de responder. Uma resposta ponderada demonstra inteligência emocional, autocontrolo e abundância, que são características que geram consistentemente respeito. O silêncio só é poderoso quando acompanhado de um distanciamento genuíno. Outro fator negligenciado é o momento certo, que desempenha um papel fundamental na forma como a sua resposta é percepcionada. Responder instantaneamente após dias de silêncio pode sinalizar ansiedade, enquanto esperar demasiado pode sugerir desinteresse ou ressentimento. O ideal é responder quando está emocionalmente neutro, em vez de reativo.